Boa tarde, pessoal. Nós teremos a nossa aula 8 de História, 8º ano, Revolução Industrial, nosso tema de hoje. A Revolução Industrial, ela foi nada mais do que um período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início na Inglaterra já na segunda metade do século XVIII. O que marca esse início da Revolução Industrial é justamente a invenção da máquina a vapor. Quais foram as causas desse pioneirismo inglês na Revolução Industrial? O acúmulo de capitais, empresários burgueses que tinham dinheiro para investir em outros setores, os cercamentos de grandes propriedades rurais que passaram a criar ovelhas com o intento de ter a lã para as indústrias têxteis, que são as pioneiras, na Revolução Industrial. A presença de fonte de energia no território inglês, que é justamente o carvão e o ferro, e também a criação, como eu acabei de dizer, da máquina a vapor. O avanço tecnológico característico da Revolução Industrial permitiu um grande desenvolvimento de maquinário voltado para a indústria têxtil. A indústria têxtil nada mais é do que a indústria de produção de tecidos. Com isso, uma série de máquinas foram criadas para tecer tecidos. Com essas máquinas era possível tecer uma quantidade grande de fios. A linha abaixo eu coloquei para você a indústria têxtil, o objetivo é a transformação de fibras em fios, de fios em tecidos, tecidos depois em peças de vestuário. E o que eu estou falando aqui da questão de tecer os fios, aqui nós temos como era feito o tear manual, então os fios sendo trabalhados manualmente, e aqui cada rolinho desse aqui são rolos de fios que estão sendo trabalhados pela máquina e que já sai aqui o tecido pronto. No começo do século XIX, desenvolveram também a locomotiva, que é o trem, e as estradas de ferro. O trem facilitou o quê? Ele contribuiu para diminuir as distâncias entre os lugares, porque tornava a viagem mais rápida, então ficava mais curta, e ampliava assim a capacidade de locomoção de mercadorias, do ir e vir, da matéria-prima, da fonte de energia e da produção pronta depois para escoar. Quem financiou a construção das rodovias foram os capitalistas, foram os empresários, já que a indústria inglesa não absorvia todo o excedente de capital, então eles passaram a investir em outras áreas. Nós temos aí a imagem do trem, O branco aí provavelmente é época de inverno na Inglaterra, então nós temos a neve. Nós temos aqui uma reportagem, eu tirei do site Sou História, ela é de 4 de fevereiro de 2016, ela fala sobre a inauguração da ferrovia e da locomotiva na Inglaterra. Não deixe de ler, por favor. Aí uma foto dessa locomotiva, que seria a primeira aí. Aí a fala das pessoas, destaque ali para a fala do reverendo, que estava presente, estavam 400 mil pessoas na inauguração da ferrovia. E aí, depois disso, o governo brasileiro também quis comprar, e a nossa primeira ferrovia aqui é a que liga o Porto de Mauá a Petrópolis. A locomotiva ganhou o nome de Baronesa em homenagem ao Barão de Mauá, que foi o empresário que financiou a construção da ferrovia. A situação do trabalhador na Revolução Industrial. Antes da indústria, boa parte deles trabalhava inclusive no campo, E quem não trabalhava no campo, ele trabalhava fazendo um trabalho manual, ele transformava as coisas de forma manual. Então, a produção era manufatureira, era uma produção que utilizava a capacidade artesanal. Com a maquinofatura, então, após a Revolução Industrial, não era mais necessária a utilização de vários trabalhadores especializados para produzir uma mercadoria, pois uma pessoa manuseando as máquinas conseguia fazer todo o processo sozinha. Resultado, com isso, o salário do trabalhador despencou, uma vez que não eram mais necessários funcionários com habilidades manuais. O que aconteceu aqui? O salário despencando, nós temos aqui um exemplo. Em 1795, um artesão ganhava 33 shillings. Em 1815, 20 anos depois, o salário já era de 14 shillings. 1829,
nesse caso aqui, 14 anos depois daqui, o salário já havia despencado para 6. Multiplicando 5 vezes 6, 30. Ele passou a ganhar, tá? Muito menos, tá? Menos de 1/5 do que ele ganhava antes. Quanto isso correspondia? 20 shillings era igual a 1 libra esterlina. 1 libra esterlina hoje é igual a R$ 7,26. Se 1 libra correspondia a 20 e aqui era 33, tá? Agora aqui, ó. Agora é 6. 6. Ele não ganhava nem 1 libra, ele ganhava menos de 1/3 de 1 libra. Deixei ali uma sugestão de filme de tempos modernos do Charlie Chaplin para vocês assistirem, que retrata muito bem essa situação. E aí vamos. Além do baixo salário, os trabalhadores eram obrigados a lidar com uma carga de trabalho também de horas. A jornada diária de trabalho costumava ser 16 horas por dia, com apenas 30 minutos de pausa para almoço. Só para você ter noção, se ele entrasse na fábrica às 4 da manhã, ele ficaria nela 4 mais 16, 20, 8 da noite. Se ele entrasse às 5 da manhã, ele sairia às 9 da noite, parando somente meia hora para o almoço. Não havia nenhum tipo de segurança para os trabalhadores e constantemente se acidentavam. O acidente mais comum era os trabalhadores tinham seus dedos presos na máquina, ou seja, cortados. Os trabalhadores que se afastassem por problemas de saúde, eles poderiam ser demitidos e não receberiam seu salário, né? Ah, tô afastado, tô com a mão cortada, não recebe salário. Coloquei 2 fotos para vocês, a da fábrica, a ideia da fábrica, da imensa e tal, os trabalhadores, aqui nós temos os trabalhadores, e aqui nós temos o burguês, o dono, o patrão. Aqui, uma imagem da representação de uma revolta de trabalhadores no século XIX. Eles acabaram se organizando em organizações de trabalhadores, que a gente chama de sindicatos, para brigar por melhorias salariais e por redução na jornada de trabalho. Os 2 grandes movimentos de trabalhadores que surgiu foi o ludismo e o movimento cartista ou cartismo. O ludismo, eles acreditavam que a máquina é responsável por desemprego, por ele estar sem trabalho. Então, o que acontece? Eles passaram a invadir fábricas e quebravam as máquinas. Eles quebravam as máquinas, acreditando que ela era responsável pelo desemprego. No movimento cartista, 1811 a 16, aqui a gente já está na década de 30. Eles lutavam por direitos trabalhistas e políticos para a classe de trabalhadores da Inglaterra. Qual era a principal exigência? O sufrágio universal masculino, que era todos os homens, tá? Independente se fossem ricos ou pobres, terem direito ao voto. A mulher estava fora do voto ainda. E também eles exigiam representatividade no parlamento inglês, ou seja, que tivesse deputados saindo da classe, né, dos trabalhadores. Na questão salarial, mulheres e crianças também trabalhavam por salários muitas vezes 50% menor, às vezes 1/3 menor do que um homem. Tá? Muitos patrões preferiam contratar somente mulheres e crianças porque o salário era mais baixo. Aí nós temos uma imagem das crianças trabalhando. Essas coisinhas branquinhas aqui são rolinhos, tá? Que eles estão aí preparando. Continuamos. Aqui são crianças, observa aqui, ó, que vocês, aqui nós temos meninas, meninos, tá? Calça comprida, trabalhando nas fábricas. A mobilização de trabalhadores em sindicatos, em movimentos, resultou em algumas melhorias. Uma delas foi o quê? A redução da jornada de trabalho de 16 para 10 horas por dia. Era muita coisa para a época, mas se você pensar que hoje, no Brasil, a carga horária, a jornada de trabalho diária de 8 horas, então ainda estava muito aqui. Nesse momento, formam-se também 2 classes, mais 2 grupos sociais, não 2 classes, 2 grupos, a burguesia industrial e o operário. A burguesia é a classe dos proprietários do meio de produção. São os capitalistas, donos das matérias-primas, das fábricas, das máquinas, dos bancos, das terras e de qualquer outra coisa. O operário ou proletário é o trabalhador, aquele que troca sua força de trabalho por um salário. Quais os principais avanços da primeira revolução industrial, avanço tecnológico? O uso do carvão como fonte de energia, a invenção da máquina a vapor, da locomotiva, a invenção do telégrafo, era o meio de comunicação,
o aparecimento de indústrias têxteis, como a indústria de algodão e a indústria siderúrgica. A primeira Revolução Industrial representou uma organização do modo capitalista, aumento significativo da produtividade, o homem foi substituído pela máquina. Com a saída do homem do campo, o êxodo rural, as cidades acabaram crescendo, que a gente chama de urbanização. O crescimento muito rápido das cidades acabou marginalizando, deixando à margem, deixando fora, boa parte da população, gerando problemas sociais como miséria, violência, fome. E a sociedade acabou se organizando em dois polos, como eu disse, a burguesia e o proletariado. Uma outra consequência da Revolução Industrial era a intensa poluição do ar. Nós temos uma imagem de uma área de exploração, a região de Minas, na exploração e no caso de carvão. E nós temos aqui algumas atividades para vocês realizarem. Vocês irão fazer essas atividades, mas não deixem também de realizar as atividades do conectadosdavila.com.br. Essas atividades aqui não substituem a atividade do Conectados. Você provavelmente está assistindo essa aula pelo YouTube, canal da escola, e aí não deixe de dar o seu like.